amigos que se interessam em saber sobre nutrição de uma forma científica, séria, simples e que assumiram a responsabilidade sobre a sua saúde. Hoje eu vou continuar falando de carboidratos, por isso tem várias comidinhas aqui de novo e por isso ela veio nos visitar. Bom, depois dessa interrupção, vamos lá. Hoje eu vou continuar falando dos carboidratos. Primeira etapa, eu falei da principal fonte de energia dos nossos tecidos e ao mesmo tempo uma fonte de energia que pode ser reservada no nosso tecido adiposo. Eu falei da glicose, que é principalmente proveniente das fontes de amido, que é aquela molécula grande de várias glicoses. Como eu falei sobre isso na semana passada, quando eu falei dos carboidratos provenientes dos cereais, leguminosas e raízes, hoje eu vou fazer só uma revisão bem rapidinha, porque eu vou passar para outras fontes de carboidrato que trazem não só a glicose como o açúcar que será absorvido, mas também trazem glicose e galactose. Então o nosso foco hoje é um pouquinho diferente. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno resumo daquilo que eu falei na semana passada e vou também aproveitar para dar uns exemplos um pouquinho diferentes. A gatinha tá querendo vir. Rapidinho, gente, só uma revisão. Semana passada eu falei das fontes de amido, que é um polissacarídeo composto de várias glicoses. Então, eles são uma fonte importante de energia para nós e são captados, então, pelo nosso organismo na forma de glicose. Essa glicose é aquela que circula no sangue, que aumenta a nossa glicemia e ela vai ser distribuída para vários tecidos do nosso organismo. Muitos deles dependem da insulina e por isso que, às vezes, a nossa glicemia pode aumentar quando tem um problema ou na célula que não consegue receber bem essa glicose ou na própria secreção da insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas. Eu expliquei para vocês o índice glicêmico, que depende principalmente da quantidade de fibras que tem nessas fontes de amido e também do tipo de amido, só que eu não vou entrar nesses detalhes, né, do amido resistente, porque a nossa ideia aqui é uma revisão geral e também para que vocês compreendam de uma forma simples a nutrição. Então, quando eu falo do milho, né, falando dos cereais, o milho, o arroz, por exemplo, eu estou falando aqui, quando eu falo de integral, da casca, das fibras. Quando eu falo de um tubérculo, uma raiz, eu estou falando aqui, por exemplo, da batata doce, eu comparei com a batata inglesa, a diferença está nas fibras, que a batata doce tem bastante fibra. E falei também das leguminosas, que é o caso do feijão, a lentilha, a ervilha, que também tem uma quantidade de fibra boa. Então, quando você consome esses alimentos de uma forma integral, como está aqui, são ótimos para a sua saúde, porque eles melhoram a função intestinal, eles são alimento para as bactérias que vivem com a gente no nosso intestino e que podem produzir substâncias saudáveis, como é o caso dos ácidos graxos de cadeia curta, melhoram o trânsito intestinal, diminuem a absorção de colesterol, enfim, tem uma série de benefícios. Além disso, eles têm o que a gente chama de uma densidade calórica mais baixa quando comparada aos refinados. Então você acaba comendo menos porque tem uma quantidade grande de fibras e dá aquela sensação de saciedade. Quando a gente pega esses alimentos, por exemplo, o milho, e transforma numa farinha, eu mostrei para vocês, né, a resistência das farinhas na semana passada. É muito fácil de digerir e absorver porque não tem as fibras. Com isso, a glicemia aumenta muito rápido, a tendência é você comer muito mais. Então, como consequência, você acaba ganhando peso. Falei também da farinha de trigo e entre outras farinhas. Quando a gente usa essas farinhas para produzir um alimento, hoje eu trouxe o pãozinho, que na outra vez eu não trouxe, você não tem as fibras aqui presentes. Tá certo? Então, o que acontece? A tendência é você comer uma quantidade muito maior, porque é mais fácil de mastigar, de engolir, e tem uma concentração maior de amido, de glicose, que vai ser absorvida, em comparação aos alimentos in natura, cujas fibras não serão absorvidas. Então, as calorias dos carboidratos das fibras não contam. Ok, o que a indústria faz hoje? Se utiliza de farinhas e aí depois, né, a gente dá dica para vocês para adicionar as farinhas de novo. Então, quando a gente fala do pão integral, a gente está falando de um pão onde foram recolocadas as fibras nesse pão, que é uma forma de tentar recuperar, vamos dizer assim, o prejuízo, ok? Mas você não precisa ter na sua alimentação esse tipo de fibras que hoje em dia é vendida por preço alto, né? No caso da chia, do gergelim e algumas sementes,
se você consumir os alimentos integrais. Porque quando você fala nessas sementes, você fala assim, é rico em vitaminas do complexo B, tem um pouquinho de ômega 3 ou precursores do ômega 3, porque o ômega 3 mesmo não está aqui, é preciso passar por uma série de conversões enzimáticas para se tornar ômega 3. Você está vendendo aí, claro, a qualidade dessas sementes. Mas se você consumir os alimentos in natura, você estará consumindo essas fibras e as vitaminas do complexo B também. Aí você pode perguntar, bom, e o ômega 3? O ômega 3, de fato, está nos óleos de peixes. Então, como uma forma diretamente, né, você vai absorver mesmo o ômega 3. Se você consome uma semente, por exemplo, a linhaça, ela tem um precursor do ômega 3 que tem uma eficiência em torno de 8%. Ou seja, você teria que comer muito dessa semente para ter a mesma quantidade que tem no peixe. Então é preciso a gente tomar cuidado com essa supervalorização das sementes, não que elas não sejam boas, não sejam mesmo essas fontes interessantes de alguns nutrientes, mas não significa que elas são exclusivas, que se você não comer as sementes, você vai ter uma má saúde. Não, se você consumir os alimentos integrais e também o peixe, no caso do ômega 3, você terá essas fontes garantidas, ok? Então isso é importante da gente entender com relação aos carboidratos. Com relação às farinhas, o glúten não tem nada a ver com o valor calórico das farinhas, gente. Por exemplo, aqui na farinha de trigo você tem glúten, aqui na farinha de milho você não tem, porque o glúten é uma fração proteica do trigo. Isso nada tem a ver com fibras, nada tem a ver com calorias. A densidade calórica é praticamente a mesma. Então não confunda a questão do glúten com o valor calórico, com fibras, nada disso. É um outro conceito totalmente diferente. Então vamos passar aqui, foi rapidinho, nós vamos passar para as outras fontes de carboidratos que são diferentes dessas. Ué, é isso mesmo? Eu estou falando aqui de leite e derivados? Sim, estou falando de leite e derivados. Eles têm uma fonte de carboidrato que é característica desse alimento, do leite. Nós temos aqui a lactose. A lactose, ela vai ser digerida e a absorção será de glicose e galactose. Então, a lactose é um disacarídeo, só tem esses dois componentes. Glicose e galactose. Muito bem. Aí você pode perguntar assim, mas leite é comida de vaca, de bezerro, não é para adulto consumir leite, porque esse leite é apropriado para o bezerro. De fato, gente, tem algumas características do leite de vaca que são diferentes do leite humano em termos de quantidade de proteínas. As proteínas são as mesmas e as quantidades são diferentes. Então, a digestibilidade das proteínas presentes em maior concentração, estou falando aí da beta-lactoglobulina, do leite, faz com que ele tenha uma digestão mais difícil para nós. Mas a gente não está falando aqui dessa digestão, estou falando do açúcar. Muito bem, a lactose, quando você fala assim, não, ninguém deveria comer leite, olha, eu vou dizer o seguinte, qualquer profissional de saúde, um nutricionista especialmente que estude sobre isso, não pode dizer a vocês que é proibido consumir leite quando se é adulto, porque nós não temos nenhuma informação científica que diga, sem nenhuma dúvida, que o leite poderia ser maléfico para a nossa saúde. E o nutricionista, gente, ele nunca olha o alimento como só para ele olha o conjunto de todos os alimentos, inclusive as condições culturais, condições socioeconômicas do indivíduo que ele está orientando. Então, a lactose, se nós temos hoje como adultos uma enzima chamada lactase que digere o leite no nosso intestino, isso significa que nós estamos adaptados sim para consumir leite na idade adulta. Se alguém tem intolerância à lactose, esse é um outro assunto. Obviamente, a pessoa vai eliminar ou diminuir muito a quantidade do consumo de leite, dependendo dessa intolerância. Muito bem, quando eu falo em lactose, aqui no leite in natura, a gente não consegue perceber onde estaria a lactose. Ela está aí, mas eu não consigo perceber em que fração do leite. Quando eu preparo um iogurte, o que acontece? Há uma acidificação do leite para que haja essa precipitação do leite, de uma fração do leite, que é a caseína. Se vocês olharem aqui, vamos ver se conseguem ver, vocês vejam que tem um caldinho aí transparente, que é separado quando se submete o leite a um ambiente mais ácido, ou uma cultura de bactérias, dependendo de como foi feito o iogurte. Essa fração, que é esse caldinho aí, que às vezes é até um pouco amarelado, aí estão as proteínas do soro de leite e a lactose. Então, muitas vezes,
o iogurte ele não faz tão mal para quem tem intolerância à lactose. Primeiro, se for o caso, do leite ter sofrido uma fermentação bacteriana, que é um dos processos para produzir iogurte. Com isso, a bactéria vai fermentar essa lactose e vai pré-digerir para a gente um pouquinho. Ou então, se você quando comprar o iogurte, ele vem normalmente com essa fraçãozinha, né, no sobrenadante que a gente fala aqui em cima, você escorrer essa fração da lactose, é provável que você tenha menos desconforto. Agora, se a pessoa tiver um desconforto muito grande, aí não adianta mesmo, porque ela vai sentir, com qualquer quantidade de lactose, ela vai sentir. Então, as proteínas do soro do leite, que são o whey protein, que os atletas gostam tanto, é essa fração que fica separadinha aqui no iogurte. E ela está aqui também, ok? Bom, muitas pessoas falam que o leite tem um potencial inflamatório. Esse conceito é questionável, é quase que um argumento para tentar dizer que realmente a gente tem que excluir o leite, né? Na verdade, as proteínas do soro de leite que são utilizadas, que existem, por exemplo, no leite materno e no leite do boi, né, da vaca, no caso, ela vai alimentar os filhotes e prover uma oferta de proteínas que tem uma função imunológica, que são justamente essas proteínas do soro do leite. Então, é a alfa-lactalbumina, a beta-lactoglobulina e a soroalbumina, no caso aqui bovina, porque é a proteína do soro da vaca, né? Essas três têm o potencial de estimular a resposta imune, então ela teria um efeito protetor imunológico, na verdade. Agora, se você faz uma avaliação e o consumo de proteína do leite provocar em você uma alergia e uma resposta inflamatória, nada tem a ver com essa proteção imunológica das proteínas do soro do leite. As pessoas confundem muito. Se você faz uma reação inflamatória a alguma proteína do soro de leite, que podem ser muitas delas, você está fazendo uma alergia. Se você não tem alergia, a proteína do soro de leite vai te oferecer uma proteção imunológica, ok? Então, isso é uma questão importante. Quando você usa aqui, que é essa parte que parece uns gruminhos, que é a ricota, o que acontece aqui? Foi retirada a fração gordurosa do leite, então ele não consegue fazer um creme, ele fica sequinho. Então a ricota, em termos de calorias, ela tem uma densidade calórica mais baixa em relação ao queijo, por exemplo, que tem essa característica. Você vê que ele é mais maleável e se você fizer assim, ele é mais gorduroso. Então, o leite in natura, ele difere dos demais porque, nesse caso, ele foi coagulado. Então, todos os componentes estão aí, não foi retirado nada do leite. Só uma separação de frações. Aqui foi retirada a fração de gordura, então ele fica mais sequinho. E aqui é um processo de cura diferente, onde a gente tem praticamente só a caseína. É como se a gente tivesse praticamente só essa parte bem branca que forma os grumos aqui. Só que o processo é um pouco diferente, então você tem essa concentração aqui e você percebe mais a presença da gordura nesse tipo de componente, né, do queijo. Então, o queijo, gente, é mais gorduroso de todos, independente do tipo de queijo, sinto informar, né? Todos os queijos são gordurosos, alguns podem ter um pouco mais, um pouco menos, mas comparando com esse restante aqui, eles têm mais gordura. O iogurte, se for desnatado, ele vai ter menos gordura, senão ele vai ter exatamente a mesma composição, os mesmos componentes, né, do leite in natura, e a ricota, da ricota foi retirada a fração de gordura. Em termos de açúcares, aqui você tem lactose em grandes quantidades. Aqui você também tem, a não ser que seja retirado o soro do leite. Aqui você tem uma quantidade menor, porque foi retirado, né? A maior parte das vezes é retirado o soro do leite. E aqui também você não vê, né? O soro do leite também está menos presente. Mas todos eles têm o açúcar do leite, que é a lactose, que depende da enzima lactase, que é produzida no nosso intestino. Quando esse açúcar é absorvido, nós vamos ter absorvidos a glicose e a galactose. Se nós temos a glicose aqui, por que não aumenta a glicemia, como é o caso lá dos amidos que eu falei primeiro hoje?
Porque eles têm muita proteína e têm gordura. Então, a concentração de lactose comparada com o amido daqueles outros é muitíssimo menor. Por isso que o índice glicêmico desse aqui é muito baixo, porque tem muito mais proteína, em alguns casos muito mais gordura, e a quantidade de lactose é muito pequena. Pronto, finalmente vamos falar do açúcar das frutas, a frutose. A frutose é um monossacarídeo, portanto ela vai ser absorvida assim como é absorvida a glicose. Agora, muitos pensam que as frutas só têm frutose, mas ela tem também glicose e também sacarose. Então, glucose é uma unidade, frutose é uma unidade e sacarose é um disacarídeo, que é formado de frutose e glicose. Às vezes as pessoas fazem confusão com relação a isso. O que é importante entender com relação às frutas? As frutas diferem entre si, principalmente pela quantidade de líquidos. Então, o volume, às vezes, que você olha, dá a impressão que é comer muito, dependendo da quantidade de água que tem ali, não é tanto do ponto de vista de calorias. Então, eu coloquei aqui o exemplo da melancia, que é bem aguada, a laranja também é bem aguada, mas quando você vem para a uva e a maçã, o mamão, por exemplo, você já percebe que tem uma quantidade de água menor. Isso é que faz a maior diferença do ponto de vista de calorias das frutas. Agora, é importante a gente entender que as frutas têm um índice glicêmico que pode ser muito baixo em alguns casos e pode ser um pouco mais alto em outros casos. É claro que o índice glicêmico maior, como eu já mostrei para vocês, é dos amidos que tem nos cereais, leguminosas, mas principalmente os refinados, sem as fibras. Aqui eu já estou falando de um outro grupo cujo índice glicêmico pode variar, se é maior ou menor, mas ele é quase sempre menor do que o dos carboidratos provenientes dos cereais, leguminosas e raízes, né? Bom, agora a gente não pode achar que a gente deve comer fruta o dia inteiro que vai para perder peso. Primeiro, porque nenhum alimento deve ser consumido isoladamente, porque eles são incompletos quando são consumidos sozinhos. A gente sempre tem que consumir vários grupos de alimentos. Tenho falado bastante disso com vocês. Mas do ponto de vista da quantidade de frutose e de glicose, dá para vocês fazerem uma experiência. Se vocês congelarem essas frutas aqui, por exemplo, congelarem a uva, a melancia e a laranja, vocês vão perceber que existe uma diferença muito grande. Quando uma fruta tem bastante água, quando você tirar, se você, por exemplo, coloca um pedacinho lá no congelador, tirar, ele vai fazer uma pedra muito dura de gelo, porque tem muita água. Se você colocar a uva no congelador, você vai conseguir, mesmo com ela congelada, você vai conseguir mastigar e vai ser até um pouco macia em relação à pedra de gelo. Por quê? Porque a uva tem muito mais açúcar, tem muito menos água. Com isso, ela tem um índice glicêmico maior em relação às outras frutas. Então essa é a dica, se você congelar e ficar uma pedra de gelo dura, que até não tem graça comer depois, né? Não faz o menor sentido, aí você vai perceber que aquela fruta tem uma baixa densidade calórica, tem pouco açúcar. Mas se você congelar, como é o caso da uva, que é o melhor exemplo, você vai perceber que dá para morder, mastigar tranquilamente, significando que ela tem muito açúcar. Bom, a frutose, gente, ela é absorvida e tem um destino no metabolismo um pouquinho diferente da glicose, mas elas têm um metabolismo interligado. O que eu quero dizer com isso? A glicose, ela vai para o seu fígado e lá ela vai servir de fonte de energia, no músculo também, e vai ser reservada como glicogênio. Já a frutose, ela vai também para o fígado e ela, mais do que a glicose, ela pode aumentar os triglicerídeos do seu sangue, então aumentar a gordura. Eu mencionei isso no vídeo passado. Tanto a glicose quanto a frutose podem aumentar os triglicerídeos, as gorduras circulantes. Aí você pergunta, como assim gordura não é um açúcar? Ele é um açúcar, mas ele sofre mudanças no metabolismo e quando ele é convertido em gliceraldeído, essa molécula vai compor os triglicerídeos, que são ácidos graxos mais glicerol. Então, isso é importante a gente saber. Não é para comer livremente as frutas, porque elas podem aumentar a glicemia, no caso do diabético, que seria um prejuízo, o excesso, hein, gente? É o excesso, não é se comer pequenas porções. E também elas podem aumentar
os triglicerídeos. Então, muitas vezes, algumas pessoas vão ao consultório fazer um tratamento para os triglicerídeos que estão aumentados e, na verdade, ela está consumindo muitas calorias e muito carboidrato. Não é por causa das gorduras na alimentação dela, é porque o carboidrato em excesso que ela está consumindo vai produzir a fração do triglicerídeo, que é o glicerol, ok? Agora, outra dica com relação às frutas, para finalizar, é que as frutas, como eu falei, tem uma variação na quantidade de tipos de carboidratos. E quando você fala de uma fruta que dá para congelar, por exemplo, a banana, se você congelar, ela estiver bem madurinha, depois se você liquidificar, ela forma um creme. Por quê? Porque a banana tem uma característica, como eu mostrei lá nos amidos para vocês, de ter uma carinha mais de uma massa mesmo. Então ela tem uma concentração de líquidos muito baixa, então ela não vai formar aquela pedra de gelo. Da mesma forma, a manga, que tem uma concentração muito grande de carboidratos e pouco líquido, e da mesma forma o abacate. O abacate também forma um creme e a característica um pouco diferente que ele tem é que ele tem um pouco mais de ácidos graxos. Bom, aí você pode perguntar, então eu não posso comer essas 3 frutas? É claro que você pode, só que você não pode comer achando que está tomando líquido, água, uma coisa que tem uma baixa densidade calórica, ela tem um valor calórico bastante considerável. Então é isso, gente, o carboidrato, ele não é só mal, ele é bom também. O que é importante é você entender onde ele está, de que forma ele se apresenta e que sempre a moderação é a melhor norma. Com relação às frutas, perceba se ela tem uma quantidade maior ou menor de líquidos. Prefira comer tudo integral para consumir junto dos carboidratos as fibras para melhorar então o controle da glicose que é absorvida. Prefira sempre escolher os amidos, no caso dos cereais, leguminosas, raízes, estou falando aí do arroz, do milho, feijão, a lentilha, as batatas. Prefira sempre de uma forma integral, como vem da natureza, que você estará acertando. O excesso de nenhum alimento faz bem. E o uso exclusivo de algum alimento também não faz bem. Então, de novo, gente, o princípio da moderação e da variedade são importantes. Eu consumo todas essas frutas que eu mostrei para vocês aqui todas as semanas? Não. Consuma aquilo que está disponível, mais barato, na sua época, e vá variando à medida do possível. O que você tem que evitar é escolher uma fruta e comer sempre ela, em grandes quantidades, principalmente se for uma fruta com uma concentração de água menor, como é o caso da banana. Aí é óbvio que você vai aumentar as calorias da sua alimentação. Mas isso tudo é muito relativo. Aqui eu dou dicas gerais para você entender o que acontece, mas de fato o que conta é o total de calorias que você consome ao final de cada dia, a quantidade de atividade física que você faz e a qualidade dos alimentos que você consome. Não vale a pena restringir frutas, como algumas pessoas falam, mas a fruta tem a frutose, pode aumentar o triglicerídeo. Não, a fruta tem antioxidantes, tem fibras, tem outras funções fundamentais. Então, de novo, não assuma, eleja um alimento como sendo bom ou ruim, porque isso não é correto. Todos os alimentos são importantes, desde que consumidos in natura, de uma forma moderada e variada. Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Semana que vem, talvez eu fale um pouquinho mais de carboidrato e eu mude de assunto. Eu vou olhar esse vídeo agora, ver se eu contemplei tudo, se eu ajudei realmente vocês, e aí eu decido sobre o assunto da próxima semana. Quero agradecer muito as pessoas que estão acompanhando. O canal vem crescendo no número de inscritos, algumas pessoas muito fiéis, né? Então temos aí um beijo para Tereza, para Estela, para Odete e outros amigos e amigos de amigos, pessoas que estão na área na endocrinologia, alguns médicos colegas que assistem. Então cada vez mais as pessoas estão divulgando, estão fazendo parte dessa comunidade que quer realmente aprender sobre nutrição de uma forma séria. Não acredite, gente, em ninguém que proponha que algum alimento é de todo mal ou que algum alimento vai fazer algum milagre por você. O que faz milagre por você é a sua decisão de assumir a responsabilidade sobre a sua saúde e aprender de fato sobre nutrição. Obviamente, eu sempre repito aqui, para que você procure um médico se você tem algum problema de saúde e procure um nutricionista para organizar a sua alimentação.
que esses são alguns detalhes que eu falo para vocês, mas as necessidades de cada um depende de uma série de fatores bastante complexos e é o nutricionista que faz isso por você. Ele jamais vai te indicar um alimento milagroso, ele vai indicar aqueles alimentos que vão compor um todo que vai te ajudar a ter mais saúde, tá bom? Bom, gente, então continua aí compartilhando, dando sua... Eu gosto quando dão uma opinião, fazem perguntas, porque aí me ajuda também a gravar sobre aquilo que interessa a vocês, né? Às vezes tem um assunto que eu gosto muito que não necessariamente as pessoas gostam, então, por favor, me ajudem aí, pedindo assuntos diferentes e comentando e criticando, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo essas gravações para ajudar. Se em algum momento alguma coisa não parece ajudar, eu preciso saber, né, gente? Tá bom? Então, aperte aí o sininho também, tem um sininho aí para as notificações, para que você receba essa informação de que eu estou publicando um novo vídeo, que geralmente acontece aos domingos, tá bom? Um abraço para vocês e um bom final de semana.